Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Chiavarelli, e venho mais uma vez trazer uma palavra de fé para todos. E hoje o texto base está no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 15. O cabeçalho do texto diz: Jesus, o bom pastor. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, aqui o Senhor, Ele ministrando a palavra para os discípulos, ensinando aos discípulos acerca do Jesus, o bom pastor. Ele estava falando, estava se referindo a ele, Jesus, e os discípulos, no início desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando a respeito de porta, o que era a porta, né? E o que significava o porteiro, o que significava as suas ovelhas, e o que significava também as ovelhas fugirem dos estranhos. Eles não estavam entendendo absolutamente nada. Falaram, mas como assim? O que significa esse negócio de porta, esse negócio de as ovelhas fugirem dos estranhos? E os discípulos não entendendo, não compreendendo, Jesus vai e diz a eles que essa parábola, ele estava se referindo a ele mesmo. E quando ele falou ser o bom pastor, consequentemente, Jesus alertou também acerca daqueles que não são bons pastores, não são comprometidos verdadeiramente com seus apriscos. Ou seja, Jesus estava falando a respeito dele, Jesus, sendo o bom pastor, que é o pastor de todo aquele que o recebe como único e suficiente salvador de suas vidas. Mas também ele estava falando acerca dos mercenários, daqueles homens que não têm compromisso com as suas ovelhas e muito menos têm compromisso com Deus. São homens que têm compromisso com os seus interesses pessoais, com as suas agendas pessoais, mas não têm compromisso com as ovelhas e ensinar as ovelhas no caminho do bom pastor. E era essa a mensagem que Jesus trazia para os discípulos, e Jesus diz que ele entra pela porta do curral das ovelhas. Já o mau pastor procura outros caminhos, pois este é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus, quando ele se apresenta para o homem através da sua palavra, ele vem e traz a sua palavra, e o homem recebe a palavra, ele entende, compreende a palavra, ele absorve a palavra. Mas quando se trata do mau pastor, quando se trata do ladrão, do salteador, ele não diz a mesma palavra de Jesus, ele não tem a mesma pregação de Jesus, ele não tem o mesmo ensinamento de Jesus, ele não tem o mesmo interesse que o Senhor Jesus, ele não tem o mesmo desejo que o Senhor Jesus tem em seu coração. Não, o salteador, o ladrão, o falso profeta, o falso ensinador, ele não está preocupado com suas ovelhas, mas ele está preocupado sim com seus interesses pessoais. E Jesus diz que ele sai à frente das suas ovelhas e elas o seguem.
Elas o seguem, pois reconhecem a sua voz, que lhes é familiar. E elas confiam na voz dele. E ainda as chama cada um pelo seu nome. Ou seja, o bom pastor é íntimo das suas ovelhas. Então nós observamos na palavra do Senhor que as ovelhas do Senhor reconhecem a voz do Senhor, então elas vão atrás do Senhor, elas vão em busca do Senhor, elas procuram ouvir a voz do seu Senhor, Jesus Cristo. Elas são reconhecidas pelo Senhor pela voz. E, aliás, o Senhor é reconhecido por elas pela voz, ou seja, pela palavra de Deus. E Deus vai até elas através da palavra. Por isso, meus amados, é importante a oração, é importante a leitura da Bíblia, é importante o estudo bíblico, por isso é importante você discernir todas as coisas lendo a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, o Santo Espírito de Deus traz revelação para a sua vida em nome de Jesus. E as ovelhas do bom pastor fogem do estranho, pois não reconhecem a sua voz. As ovelhas do bom pastor não conhecem a voz dos estranhos, elas não têm afinidade, não têm intimidade com os estranhos. O que significa isso? Você, meu amado e minha amada, quando você é cheia do Espírito Santo, você reconhece Jesus como o único Salvador da sua vida, e você é cheio da presença de Deus. Quando você ouve um falso profeta, quando você ouve uma falsa profetisa, na hora você já reconhece que eles não são de Deus, que eles não têm compromisso com Deus, na maneira como eles falam, na maneira como eles agem, nas distorções da palavra de Deus que tanto eles pregam. Você já reconhece que eles não fazem parte do aprisco, eles não fazem parte do reino de Deus, eles não são de Deus, então você já os rejeita. Assim Jesus está dizendo também na sua palavra, as ovelhas não têm intimidade, não ouvem os estranhos, e assim também tem que ser nas nossas vidas. Quantas pessoas que nós amamos, que são cristãos, e ficam dando ouvidos para homens que não têm compromisso com Deus. Isso nos entristece. Até hoje, basta você ligar a televisão, basta você ver na internet, homens que se dizem de Deus, dando péssimos testemunhos, e as pessoas ainda vão ouvir a pregação desses homens. Por quê? Porque essas pessoas não entenderam a mensagem de Cristo. O que Cristo diz é o seguinte, que o bom pastor, as ovelhas reconhecem a sua voz, enquanto que os mercenários, os falsos profetas, as ovelhas também reconhecem, mas elas não dão crédito. E essa é a diferença. E nós vemos que Deus dá 3 promessas, ele faz 3 promessas ao Senhor Jesus, quando ele diz assim, que ele se apresenta como a porta das ovelhas, e Jesus diz que quem entra por ele se salvará. Ele fala da salvação eterna. Jesus se refere por ele à salvação eterna. E entrará e sairá. Essa é a segunda promessa. A primeira, salvação eterna. A segunda promessa, entrará e sairá. Aquele que for até ele, entrará e sairá. O que significa isso? Terá liberdade de vida. Ou seja, não será um escravo nas mãos do homem. Não será um escravo nas mãos do diabo, porque aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que é liberto, aquele que tem a mente em Cristo, ele entra e sai, ou seja, ele tem liberdade de vida. Ele não fica escravo nas mãos do inimigo, ele não fica escravo nas mãos das doutrinas dos homens. E a terceira promessa que Jesus faz, ele diz assim, e ainda achará pastagens, ou seja, alimento espiritual, a palavra de Deus, e também uma vida abundante, conforme o propósito e a vontade permissiva de Deus. Porque Jesus diz, o diabo, ele é enganoso, ele é mentiroso. E também diz a sua palavra que o ladrão, e quando a palavra diz ladrão, se refere aqui, nesse texto, em João 10, se refere ao falso profeta. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Muitos pensam assim, não, eu acho que aqui está se referindo ao diabo. Não tem problema, meus amados, porque o diabo e o falso profeta é tudo a mesma coisa. E ele vem, o falso profeta vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida.
e tenham vida em abundância. E Jesus diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz que o mercenário que não é pastor de ovelhas, abandona as ovelhas quando vê um lobo se aproximar. E o lobo vem, dispersa as ovelhas, arrebata as ovelhas, ou seja, quando o falso profeta vai até as ovelhas, ele dispersa, ou seja, dispersa no sentido de tirar as ovelhas da palavra de Deus, tirar as ovelhas da presença de Deus, tirar as ovelhas do verdadeiro caminho que é a palavra do Senhor Jesus. Então eles dispersam as ovelhas e arrebata, ou seja, ele lança as ovelhas para uma mentira, lança as ovelhas, as suas ovelhas para uma vida sem Deus. Uma vida sem a presença do Senhor verdadeiramente. E Jesus diz que, sendo bom pastor, conhece as suas ovelhas. E elas o conhecem. Jesus diz que ele e o Pai se conhecem e por isso que dá a sua vida por suas ovelhas. Ou seja, Jesus está falando, eu conheço meu Pai me conhece e por isso eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo, eu dou a minha vida para as ovelhas para que as ovelhas possam fazer parte da minha família e da família do meu Pai. Mais uma promessa do Senhor, entre tantas na palavra. Jesus, ele nos chama para sermos da família dele, junto ao Pai. Jesus lembra das ovelhas desgarradas e lembra das ovelhas em maus apriscos, sendo maltratadas, e ele deseja resgatá-las, e essas ouvirão a sua voz e farão parte do rebanho do bom pastor. Meus amados, aqui fica muito claro que Jesus ele quer resgatar pessoas que estão nessas igrejas, nessas seitas, não são igrejas, são seitas satânicas, que usam a palavra de Deus totalmente distorcida, com macumbaria evangélica, macumbaria gospel, com feitiçaria gospel, com todo tipo de doutrina de demônios, e essas pessoas estão caminhando para o inferno. Então aqui, Jesus diz que ele vai trazer as ovelhas que estão nesses maus apriscos, e vai trazer para ele. E nós temos que participar disso. Como? Orando por aqueles que estão nessas igrejas, nessas seitas. Nós temos que orar por eles, interceder por eles. E o Senhor nos convoca nesse dia para orarmos por aqueles que estão nas seitas. Estão nas seitas evangélicas, seitas católicas, essas seitas onde não é ensinado o verdadeiro evangelho do Senhor, onde a palavra é distorcida. E eu quero aqui deixar bem claro para todos. Tenhamos compromisso com Deus em resgatar as ovelhas que estão nos maus apriscos. Mais do que importante, queridos, temos que ter discernimento espiritual, para não cairmos nas garras dos lobos devoradores, dos mercenários que não se importam com as suas ovelhas. Essa é a mensagem que o Senhor nos entregou. Estamos no YouTube e peço a todos para que dê um like, né? Curta aí a mensagem para nos ajudar e também se inscrevam no canal e acionem o sininho para que vocês possam receber notificações das novas ministrações que nós iremos gravar e publicar. Tá bom, meus amados? Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos, na paz do nosso Senhor Jesus.